Amém, é muito bom estar aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo demais a São Paulo e a Brasília por ter organizado esse tempo para a gente estar juntos. A cada aula, cada conversa, cada reunião tem sido de grande proveito para cada um de nós. Até ontem à noite a gente teve lá a reunião com comunicação não violenta, né? A gente aprendeu sobre aula para ter antipatia pelos irmãos. É empatia? Acho que vou ter que fazer aula de novo, porque eu achei que era antipatia pelos irmãos. Mas obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasília. Obrigado a cada um que se esforçou, que veio aqui para estar com a gente. A gente vai estar falando hoje sobre, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, o alvo da união. Mas antes disso eu queria compartilhar um pouquinho sobre Goiânia. Eu gostaria de começar agradecendo vocês pelo esforço que você tem feito. Vários de vocês estavam lá conosco na celebração que a gente teve há 2 semanas atrás. Deus usou aquele tempo para nos animar, mas eu creio que para animar a cada um que estava lá juntos. Belo Horizonte veio com o ônibus todo, eu sei que foram 13 horas, 14 horas de viagem para vir e para voltar. Brasília estava lá, a igreja toda, irmãos de São Paulo, irmãos do Rio de Janeiro. Foi de fato muito especial. Muito obrigado pelo seu apoio, pela maneira como você entregou seu coração a cada um de nós e tem nos encorajado tanto. Deus trabalha de maneiras incríveis. A gente teve lá no total em torno de 260, 270 pessoas. Nós cremos que aproximadamente 100 dessas pessoas eram pessoas que estavam nos visitando. Nós temos alguns estudos que têm se iniciado por causa desse evento que a gente teve lá. De fato, que Deus seja glorificado, mas muito obrigado pelo seu apoio, pela maneira como você entregou seu coração a nos apoiar. A gente é de fato muito grato a Deus. E o tema dessa conferência tem sido união, né? E a gente tem ouvido muita coisa sobre união, e me fez lembrar sobre há 15 anos atrás, um irmão, eu não vou mencionar nomes aqui porque eu não quero constranger ninguém, mas um irmão, no seu ímpeto de demonstrar sua união para um outro irmão, bradou em alta voz: "Você é eu!" E essa união é a união que a gente busca, de estarmos unidos, né? De sermos um, né? Seja lá em que língua você esteja falando, é esse o tipo de união que a gente busca. É engraçado porque quando a gente fala sobre, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, o alvo da união, nos vem à mente a coisa de fazermos para a glória de Deus, né? Mas o que eu vejo, o que eu noto é que falar, isso é para a glória de Deus, é muito fácil, na verdade, né? A gente fala isso, então a gente faz alguma coisa e aí no finalzinho a gente acrescenta, para a glória de Deus, né? Como se isso determinasse que de fato assim seria, né? Seria para a glória de Deus. Mas na verdade a coisa é um pouquinho além do que a gente simplesmente completar no final da frase, para a glória de Deus seja feito isso, né? Um caipira estava cuidando da roça dele, né? Ele estava cuidando da roça e o sol já estava se pondo. E um compadre dele estava passando na estrada em cima. Ele estava lá embaixo, cuidando da roça. Tinha um brejo, depois do lugar onde ele estava. E o compadre passou lá em cima, né, na estrada. E o compadre gritou, né, lá perguntou: "Senhor compadre, vamos para casa que já está anoitecendo." Ele falou: "E eu não posso não, compadre. Tem que acabar essa roça hoje." Ele falou: "Compadre, você fala se Deus quiser, compadre." Aí ele virou para ele e falou assim: "Se ele quiser ou se ele não quiser, eu termino essa roça hoje." Nisso que ele falou isso, ele escorregou, caiu no brejo de cabeça, com a cabeça enterrada, quase morreu afogado. Tiveram que levar o cara para a cidade, hospital, ficou internado até recuperar, água no pulmão, aquela coisa toda. Aí, depois de alguns meses, se recuperou, voltou para casa, né? Algum tempo passou
e a cena se repete. Está ali, o sol está se pondo, o caipira capinando, e vem o amigo, o compadre passando ali na estrada. E ele veio, o amigo lá, e falou: "Ei, compadre, vamos para casa, compadre." Ele falou: "Aí não posso não, compadre, você vai essa roça hoje." Ele falou: "Compadre, você fala se Deus quiser." Ele falou: "Se ele quiser eu acabo, se ele não quiser eu perco aí." Então, a gente começa a jogar algumas coisas aí para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A gente tem que se perguntar, fazer algumas perguntas hoje. É para a glória de Deus ou é para a glória da nossa irmandade de igreja que a gente faz o que a gente faz? É para a glória de Deus ou é para a minha aparência como líder nessa igreja? É para a glória de Deus ou é para suprir minhas necessidades emocionais? Quando a gente começa a fazer essas perguntas e a gente começa a ir um pouquinho mais profundamente no cerne da questão, a gente começa a enxergar algumas coisas que não são necessariamente aquilo que talvez a gente fale. E hoje eu tenho só 2 pontos. Eu vou manter a coisa curta. Eu preciso manter curto, mas vou manter a coisa curta. E eu só queria falar sobre 2 pontos hoje. Número 1. Se é para a glória de Deus, vai ser demonstrado na minha vida. Eu gostaria que a gente simplesmente olhasse um pouquinho algumas coisas rápidas sobre alguns profetas. E quando a gente pensa em fazer para a glória de Deus, a gente não consegue parar de pensar em alguns profetas e em pensar nos apóstolos, né? E eu gostaria que a gente abrisse rapidamente nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 16. Amém. Jeremias, capítulo 16. No versículo 1, a gente vê escrito aqui o seguinte. Jeremias 16, versículo 1. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: não se canse, nem tenha filho, não se case. Casar é tudo a mesma. Não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nessa terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e pelos cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Caramba, você é o cara responsável por viver a vida se isolando, não podendo aproveitar das coisas próprias que um homem aproveitaria nessa vida, porque sua vida está dedicada a Deus. Oséias capítulo 1, um pouquinho para frente. Oséias 1, no versículo 2. Deus dá algo aqui para Oséias. Ele fala o seguinte para Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Bom, aqui ele coloca o profeta em uma posição de ter que fazer algo que talvez ele nunca tivesse planejado fazer na vida dele. A vida dele servir como exemplo entre o relacionamento dele com Deus, do relacionamento de Deus com o povo de Israel. E ele estava lá tendo que se submeter e fazer algo que provavelmente era completamente fora dos planos dele, algo abominável dentro da cultura onde ele vivia. A gente vai para Ezequiel, capítulo 24.
Ezequiel 24, versículo 15, diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Submissão completa. A história da sua vida vai ser a história que eu vou mostrar para esse povo. Qual é o tipo de situação que eu vivo com o povo, ou para demonstrar a maneira como eu quero que o povo viva. E não é nem para você chorar, não é nem para você deixar cair lágrimas. E a gente vê a vida dos apóstolos, obviamente a vida de Jesus Cristo, mas a vida dos apóstolos, sendo uma vida que mostrou para o mundo a maneira como Deus queria que o povo dele fosse, mostrou para o mundo a maneira como Deus via o relacionamento entre Deus e os homens, mostrou para o mundo não a maneira como eles gostavam de viver, mas a maneira como Deus queria que eles vivessem. Sabe, quando a gente fala que vai fazer para a glória de Deus, a gente tem que demonstrar isso com a nossa vida. Eu estava conversando com o Marlúcio ontem ou antes de ontem, Marlúcio do Rio de Janeiro, e a gente começou a falar sobre Dona Lifonsa. Eu não sei quantos conhecem aqui Dona Lifonsa, é uma irmã do Rio de Janeiro, mora em Resende. Ela tem 90 anos de idade. 90 anos de idade. E ele estava me dizendo que ela viajou 40 quilômetros de Resende até Barra Mansa para vir ao bate-papo sozinha, desceu o morro onde ela morava, pegou o ônibus, foi sozinha para o bate-papo. Quando chegou lá, o Marlúcio falou, ela pregou sem abrir a boca. Quer dizer, depois que você vê um negócio desse, o que você vai falar? Eu estava sentado aqui vários momentos durante esse tempo juntos, e eu comecei a olhar os irmãos e as irmãs que estavam à minha frente. Né? Eu vi as cabeças por trás, algumas cabeças mais calvas que outras. Comecei a ver as cabeças por trás, e vários irmãos e conversas que a gente teve durante esse tempo aqui. E eu vou ser bem honesto com você, olha, honestamente eu ouvi sermões e aulas e conversas de muitos aqui. E você ouviu aulas, sermões, conversas comigo? E eu não lembrava de muita coisa que você falou, não. Mas eu lembrava da sua vida. Eu lembrava do que você fez na sua vida. Eu lembrava quando você se tornou cristão. Eu lembrava de onde você estava e onde você está hoje. Estava sentado de novo com o Marlúcio, hoje de manhã. Né? O Marlúcio estava contando sobre, para Eric e para mim, que estávamos ali juntos, estava contando sobre o que estava se passando na vida dele quando Deus o chamou para se tornar cristão. Palavras não vão ficar aqui. Amanhã você vai esquecer o que eu falei, você vai esquecer o que a irmã compartilhou ontem, e o que foi compartilhado no início, e olha, pode ser o melhor orador do mundo, mas vida, meu amigo, vida você não esquece. Porque quando eu olho para vocês, eu consigo ver onde é que você estava e onde é que Deus tem te trazido. Quando a gente vai fazer para a glória de Deus, a gente faz com a vida, não é com as palavras. Um negócio interessante, nós todos que casamos no reino e tivemos filhos no reino de Deus, aprendemos sempre com a coisa de devocional com os filhos, né? E eu achava, como continuo achando muitas vezes, que as minhas devocionais eram fantásticas, mas a verdade é que ninguém aguentava as minhas devocionais.
As crianças estavam lá brincando, se divertindo, pulando. Vamos ter devocional. Leslie não aguentava os devocionais. Aí depois ela vinha falar comigo. Tá ruim das crianças quererem estar devocional. Não tá dando certo. Pergunta para a esposa, viu? Quando você está fazendo suas devocionais lá, pergunta para a esposa o que ela está achando da devocional. Meus filhos muito cedo não queriam ter mais devocional. Eu não acho que é só minha culpa. Mas uma vez eu tive essa ideia, eu falei, a gente se engana demais, né? A gente é muito enganado, né? Essa é a verdade. E eu tive essa fantástica ideia, né? Eu queria mostrar para os meus filhos, né, coisas que eram importantes para a vida. Eu queria mostrar para eles como a vida espiritual é a coisa mais importante, né? E eu caí na besteira de perguntar para eles, o que você vê que é a coisa mais importante na vida do papai? E eu estava crente que eles iam falar, é a igreja, é o seu relacionamento com Deus, ele podia até falar, é a mamãe, eu até aceitava essa. Mas a Stephanie ficou lá meio sem entender, era pequena, meio sem entender e tal. O Lucas pensou, virou e falou, é o seu trabalho. Engraçado porque a gente faz um monte de coisa na igreja. A gente serve aqui, ou diz que serve, né? A gente faz isso, faz aquilo, faz aquela outra coisa, corre para cá, corre para lá. Meus filhos vinham a gente como pessoas da igreja em casa o tempo inteiro. Estudo bíblico, isso e aquilo. Porém, quando a pergunta veio ali de fato, o que é o mais importante? É o seu trabalho. Isso é onde você se desgasta. Aí é onde você, de fato, o coração está ali. É o que traz algumas ansiedades ali para você, onde você, às vezes, é com o trabalho. Isso me deu muita convicção. Se perguntar hoje para os nossos filhos, o que é a coisa mais importante na vida do papai, na vida da mamãe? Perguntar para os nossos cônjuges, o que é mais importante na minha vida? Perguntar para os nossos amigos, para os irmãos que estão mais próximos. Será que a gente vai ouvir a resposta que a gente acha que ouviria? Ou a resposta vai ser algo diferente? Eu não estou dizendo aqui que você não vai trabalhar, eu não estou dizendo que... Mas tem uma diferença muito grande de você falar para a glória de Deus e você ter uma vida que é completamente para a glória de Deus. Sua vida é para a glória do trabalho, para a glória da minha carreira, para a glória da minha diversão. Eu faço as coisas de Deus, mas o que eu realmente quero é assistir o Corinthians. O que eu realmente quero é jogar o videogame, é relaxar. O que eu realmente desejo é a minha aposentadoria. Isso aqui é para mim o que é verdadeiro, é aposentadoria. Dá para falar que é para a glória de Deus? Ou a gente está falando que isso é para a glória de Deus? O que realmente eu quero é aquela casa, aquele carro novo, aquele celular. A gente tem caído numa armadilha, e eu não acho que é algo nosso aqui, não. Eu vejo em várias igrejas, no Brasil e fora do Brasil, onde uma paixão que a gente tinha há alguns anos atrás acaba sendo desviada para uma paixão por algumas outras coisas, E eu não estou aqui me colocando numa posição diferente de qualquer um de vocês, porque eu estou aqui no mundo e sendo bombardeado pelo mundo com as coisas que o mundo quer nos colocar como sendo importantes e que se você não tiver, você não vai estar bem. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, como vocês sabem, e o que você mais vê é a ideia e a pregação de que você precisa estar seguro financeiramente. Essa é a pregação do mundo. Se você não tiver
com a sua previdência privada em dia. E eu não estou dizendo aqui que você não vai ter sua previdência privada, isso não é o ponto. Mas o ponto é aquela colocar para as pessoas que a sua segurança financeira é a coisa mais importante do mundo. Depois da nossa celebração, há 2 semanas atrás, lá em Goiânia, uma jovem de 19 anos, no mesmo dia, a gente saiu de lá para ir almoçar umas 2 da tarde, 4h30, 5 da tarde. Aos 19 anos veio no mesmo hotel, onde a gente teve a celebração. Fez o check-in, subiu no último andar, se atirou de lá, caiu, espalhou sangue e pedaços dela pelos carros que estavam todos ali, inclusive alguns carros de cristãos. Essa é a realidade que a gente vive. A gente pode ficar falando aqui de um monte de coisa relacionada com nosso futuro, nossos filhos, e é isso aí mesmo. A gente vai cuidar dos nossos filhos da melhor forma possível, e existe a promessa de que Deus vai prover para o que a gente tem que comer, para o que a gente tem que vestir. Carro novo não está falando nisso, aposentadoria não falou também, mas você vai ter o que você precisa para viver. Mas a gente está contente com isso? Irmãos, esse grupo aqui é um grupo que prega, que dá aulas, que ensina, que discipula, que cuida do povo. Para ser profeta no domingo, irmãos, a gente vai ter que ser profeta nos outros 6 dias da semana. É a maneira como a gente vive. Tá? Quais são as coisas que regem? E eu não estou falando que você não pode ter um bom trabalho. Deus te abençoou com um bom trabalho. Use isso para a glória de Deus. Não de palavra, mas de fato. Para a glória de Deus. Onde você está, seja uma luz para aquele lugar. Que pessoas vejam Jesus Cristo lá. Mas esse é o principal objetivo da minha vida, é melhorar minha carreira. A maneira como eu e você vivemos causa muito impacto, causa mais impacto do que as nossas aulas e os nossos sermões. É a maneira como a gente vive. A maneira como a gente vive, meu amigo, você não precisa nem abrir a boca. É como a dona Liponça. Rapaz. Obrigado pelo efeito especial. Eu senti que um anjo estava descendo lá do lado aqui agora, abrindo suas asas. Segundo ponto que eu tenho aqui hoje. Se é para a glória de Deus, eu vou para onde Deus me mandar. Isaías capítulo 6. Amém. Vamos lá. Isaías capítulo 6. Agora deixa eu falar algumas coisas aqui. Esse cara, Isaías, é engraçado porque a gente não lembra desses caras todos que eu falei, dos profetas. A gente não lembra muito das profecias. Você consegue mencionar uma profecia do cara? Quem foi que Ezequiel falou? Fred. Diz uma coisa que Ezequiel falou. Ok. Lembrou disso? Tá bom. Alguém lembra de mais alguma coisa? Você lembrou de algumas coisas. Mas, meu amigo, todo mundo lembra da história do cara ficar deitado do lado dele, ter que usar as próprias fezes para poder fazer o fogareiro, para fazer o pãozinho, assar o pãozinho que ele fez ali e ficar ali por um tempão enorme. Isso ninguém esquece, cara. Isso desafia a gente no máximo. Isaías, segundo alguns, ele foi profeta em Israel por 90 anos, cara. Os 6 pelos quais ele estava envolvido, com os quais ele estava envolvido, eram Uzias, Jotã, Acás e Ezequias. Um monte de rei. Está envolvido com todos esses. A profecia começou lá com Uzias e foi até Ezequias. No capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 8, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, ou seja,
Estava lá no início da vida de profeta dele. Eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Completa consciência de que ele era um homem puro, pecador, vivia no meio de um povo pecador, que não tinha nada nele que o fizesse em condições de ser um embaixador de Deus. Mas Deus falou: essa parte eu cuido disso, deixa comigo. E ele mandou a coisa ali para cuidar. Eu te purifico. A questão é: quem é que eu vou mandar? Eu vou mandar quem? Ele estava sem desculpa. Não é que ele estava desejoso, provavelmente por causa do que ele tinha visto. Falou: eu vou. O ministério de Jesus inteiro construído para glorificar o nome de Deus. E ele fala: se o grão de trigo não morrer, não vai dar fruto. Não? Ou seja, se não tiver algum tipo de morte para algumas coisas relacionadas à minha vida, às coisas que são importantes para mim, não vai dar fruto. Ministério dos Apóstolos, mesma coisa. A gente olha para Paulo, completamente dedicado, vida entregue. Quem é que é para ir? Eu vou. Deus é completamente glorificado onde não existe poder humano que possa realizar o trabalho. Essa é a verdade. Então, uma preocupação lá em Goiânia para mim era: caramba, o que eu vou fazer com o ministério universitário aqui? 50 anos de idade, bicho. Talvez vamos eu e a Lourdes, lá do Rio de Janeiro, que vai entrar na faculdade com 52, começar o ministério universitário lá em Goiânia. Caramba, o que eu vou fazer, cara? Orando um pouco sobre isso, tal, conversando aqui com um, com o outro. Na celebração que a gente teve, o pessoal de Belo Horizonte, como eu falei, veio em peso. E aconteceu que alguns irmãos lá em Belo Horizonte, há algum tempo atrás, 1 ano e meio atrás, estudaram a Bíblia com um rapaz que estava fazendo um estágio lá em Belo Horizonte, numa companhia de mineração. Ele é de Goiás, mas estava em Belo Horizonte fazendo esse estágio. E esses irmãos solteiros conheceram esse rapaz, também solteiro, começaram a estudar a Bíblia com ele. Ele estudou a Bíblia lá por um tempinho e tal, mas decidiu voltar para Goiás e se mudar para Goiânia em particular. Esses irmãos continuaram em contato com ele e tal. Em Goiânia, por um ano, ele se preparou para tomar um vestibular, queria ir para a faculdade e para algum curso que ele queria fazer. Passou na UFG, em Química, e conseguiu passar também no concurso que ele estava pleiteando. Não? Quando os irmãos souberam que ia ter essa celebração em Goiânia, eles entraram em contato com esse rapaz, Misael, o nome dele. E ele
E na verdade, alguns desses irmãos ficaram na casa do Misael. Foram para Goiânia e falou, ó, tudo uma intenção muito pura. Coração de ouro. Coração de ouro. E aí, ô Misael, dá pra gente lá boia aí na sua casa? Trouxeram ele pro culto, ele veio, gostou do culto. Ninguém fez segmento com ele. Domingo passado ele estava lá no nosso culto, lá em casa. A gente tem culto em casa, lá em Goiânia. Ele estava lá, culto em casa. Lembra de mim? Não lembrava. Tinha um monte de gente que você conhece lá. Mas depois, quando ele começou a falar, eu comecei a lembrar. A gente ia conversar um pouquinho então. Ele veio, ficou pro culto. Pô, vamos almoçar junto? Vamos almoçar junto. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia. O cara, assim, eu fiquei espantado com um cara de 23 anos, com aquele tipo de atitude para com a Bíblia, para com Deus, com o desejo de viver o cristianismo. Estudante da UFG. Química. Na UFG. Ontem teve com o irmão, aí o irmão que ficou responsável por estar com ele ontem, mandou uma foto, eles estavam saindo para almoçar juntos. Deus vai fazer o que a gente não pode fazer. Deus vai ver as suas limitações, Ele vai ver o que você pode, o que você não pode. Esse não é o ponto. O ponto é quem vai falar, envia-me a mim. Eu sou limitado, eu não tenho muita condição, eu sou velho, careca. Começa a sentir dor num lugar, dor no outro. Você vai chegar lá, o Edson, coitado. Mas os outros chegam lá, não se preocupe não. Olha, eu vou dizer a verdade para você. Eu recomecei a minha vida aos 30, quando deixei o ministério de tempo integral. Aí com 40, aí voltei para trabalhar para a igreja. Aí com 40, quando aconteceu tudo lá em 2003, estava falando, olha, talvez o melhor, a mãe da Leslie estava doente, a Leslie não estava perto da mãe e da família dela por 18 anos naquela época. 18 anos que ela já morava fora dos Estados Unidos, o pai tinha falecido, ela não estava lá, a mãe tinha sofrido acidente, ela não estava lá. A gente falou, bom, de repente é um bom momento, sua mãe está doente, sua mãe precisa de ajuda, talvez seja um bom momento para a gente. Então, aos 40 a gente mudou para lá, começamos tudo de novo lá, e foi ótimo. Leslie pôde ajudar muito com a mãe dela. 2 anos e meio depois que a gente estava lá, a mãe dela faleceu, mas Leslie pôde de fato cuidar da mãe dela nesses últimos anos. Deus cuidou de tudo. Mas aos 40, mudamos para lá e começar tudo de novo. E agora aos 50, começando tudo de novo. O meu ponto é que não é que eu não tenha limitações, eu tenho muitas limitações, muitas inseguranças, na verdade. Tipo, caramba, como é que eu vou fazer? 50 anos de idade, ninguém me conhece nessa terra. Bem ou mal, eu tinha um certo nome onde eu estava, conhecido. Mas agora eu vou por um meio do Brasil, um lugar que eu não conheço ninguém, e aí eu vou começar de novo. Se eu te falar que não dá um frio na barriga, eu estou mentindo. Mas eu vou falar não quando há uma necessidade, sabendo do tanto que eu tenho recebido de Deus nos últimos 27 anos, o quanto eu tenho aprendido, o quanto Deus tem me abençoado, sabendo que pessoas estão na mesma situação que eu estava há 27 anos atrás, sabendo que tem irmãos que estão ali tentando, batalhando, mas só conseguem ir até um certo ponto. Eu vou falar não. Por quê? Porque minha aposentadoria e minha segurança financeira e profissional é mais importante. Não posso fazer isso. E não é porque eu sou melhor. É porque quem vai? Eu tenho que falar, envia-me a mim. Eu não sei como é que a coisa vai vir. Eu sou super grato a Brasília, que tem nos sustentado lá esses primeiros meses. Muito obrigado. Nosso desejo é que a coisa
antes que Brasília possa focalizar em outras coisas e a gente consiga cuidar. Mas o ponto é, Deus vai suprir a necessidade à medida que a necessidade aconteça. A oração que Jesus ensinou aos apóstolos foi: dá-nos hoje o pão de cada dia. Deu hoje o pão que você precisa hoje. Amém. Obrigado, Deus. Amanhã, no capítulo seguinte, ele fala: basta cada dia o seu próprio mal. Deixa Deus cuidar de amanhã. Não fica ansioso para amanhã. Não estou dizendo que é fácil para mim. Mas o que a gente vai falar para Deus? Não, isso aqui não dá a Deus. Conversando com alguns irmãos e viajando para alguns lugares, eu sei que a gente tem cristãos hoje a gente tem cristãos em Amapá, a gente tem cristãos no Acre, a gente tem cristãos em Natal, em Aracaju, em Fortaleza, em Maceió, no interior de São Paulo. Alguns desses lugares, irmãos, só está esperando por alguns daqui, desse grupo, que vão falar: eu vou lá cuidar desse povo, eu vou lá para dar visão para eles, para encorajá-los. Eu tenho visto que muitos irmãos têm feito concurso público, e eu acho isso ótimo. Mas quando você faz seu concurso público, escolha um concurso público federal e começa a orar, ao invés de: Deus, me ajuda a passar porque está difícil de pagar a conta de luz. Começa a orar: Deus, eu quero entrar aqui porque eu quero ver onde é que tu vais me mandar, que parte do Brasil eu vou, para poder começar alguma coisa lá. Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8. Aí tinha uma perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, os irmãos começaram a sair. Capítulo 8, versículo 4 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Irmãos, a gente não precisa ficar esperando por uma implantação de uma igreja com os moldes perfeitos para a gente poder servir. Não. Vamos parar de limitar o que Deus quer fazer por causa da nossa visão limitada. Eu sou super grato ao Conselho de Missões e o planejamento que eles têm. Isso é fantástico. Só está sendo possível, na verdade, a gente está em Goiânia hoje por causa do planejamento deles, por causa do que esse grupo está fazendo. Mas o que eu estou dizendo é, independentemente do Conselho de Missões, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou colocando minha vida na mão? E eu entendo que alguns estão numa situação onde agora o melhor lugar para ele é onde ele está. Mas essa não é a situação para todo mundo, não. Não é. Os vestibulandos que a gente tem na igreja, eles estão pensando: caramba, onde é que tem um ministério universitário que precisa de gente lá? Uma igreja aqui no Brasil que precisa de gente naquele ministério universitário. Eles estão pensando nisso. Nós estamos ajudando os nossos jovens a pensar dessa forma. Irmãos, a gente vai fazer para a glória de Deus se a gente estiver pronto para ir onde Deus mandar. É para a glória de Deus, porque aí, meu amigo, quando você é fraco, aí você é forte. Deixa eu dizer para alguns: olha, existe vida fora de São Paulo, viu? Tem coisa melhor que o Rio Tietê. Deixa eu falar uma coisa aí, cariocas. Não, cara, o Rio é diferente. Tem algumas coisas que chegam a ser até melhores que Rio de Janeiro, viu? Melhor que BH, inclusive. Tem comida boa fora de Minas Gerais. Irmãos, a gente tem um Brasil à nossa frente. A gente olha. Nos Estados Unidos hoje são mais de 150 igrejas nos Estados Unidos, da nossa Irmandade. Mais de 150 igrejas. Quantas igrejas nós temos aqui no Brasil? 8.
A gente não fez nada. Se a gente está achando, São Paulo é muito grande, São Paulo é um país. É verdade. Mas o Brasil é um continente. Tem muita coisa para fazer. É verdade. Eu tenho visto algumas coisas que me alegram demais. Irmãos que ao longo da história de igrejas em vários lugares têm tomado a frente, têm assumido a responsabilidade. E eu sou muito grato. Você, no momento onde todos estavam fracos, alguns de vocês, não vou mencionar nomes, mas você sabe, você tomou a rédea da coisa e você colocou seu coração, e bem ou mal, com as suas limitações, você fez o melhor que você podia. Deus o abençoe por isso. Eu penso em Campinas, irmãos que foram para lá, João Batista e Eli serviram lá em Campinas, Danilo serviu em Campinas, Edson e Nilda estão hoje servindo lá em Campinas. Não é porque nós somos demais, não é porque nós temos todas as respostas, não é porque nós sabemos como fazer a coisa, é porque a gente vê a necessidade de falar, eu preciso e eu não posso ficar aqui na minha comodidade. Existe uma foto que eu quero mostrar para você aqui. Isso aqui foi um dos primeiros boletins da igreja de São Paulo. Igreja de Cristo Autônoma de Piratininga. Ai, Jesus, é por Deus mesmo que a gente sobreviveu esses anos todos com o nome desse. Mas a razão pela que eu queria mostrar isso aqui para você, olha, tinha aí 15, e tem duas fotos antes disso aí, tem o time missionário que veio aqui para o Brasil em 1987, olha lá, olha a minha bela esposa lá, ó. Lembra disso, pessoal? Alguns aqui lembram disso. Isso aí já era Belo Horizonte, quando estava indo para Belo Horizonte já, a galera, Belo Horizonte. Mas vamos voltar lá para o mapa lá. Nesse mapa, tinha ali naquele diagrama o que a gente estava sonhando naquela época. Eu era novo cristão, mas estava lá. É mesmo, vamos sonhar. Não sabia o que eu estava fazendo, pensando, o que significaria isso. E ali de São Paulo ia sair equipe missionária para o Rio de Janeiro, para Moçambique, para Lisboa, para Brasília, para Belo Horizonte. Tudo isso se realizou, com toda a limitação. 15 pessoas que vieram aqui, 2 falavam português. 2 brasileiras e mais um que falava português, que era o James. Pessoal, simplesmente confiando, Deus vai fazer, Deus vai prover, Deus vai dar conta de alguma coisa. Agora, a coisa mais interessante, naquele quadro do lado esquerdo aqui meu, né, lado direito seu, ali no cantinho inferior, você tem a lista dos batismos que tinham acontecido um pouquinho antes desse boletim. E o primeiro nome ali é Ettore Mantiatelli. E o último ali é Miriam Santos. Irmãos, olha o que Deus faz. A gente começa a olhar para as nossas limitações aqui. E já desliga comigo, a pessoa fica aqui no meio. Meu nome não está lá, estou com mais atitudes. A gente pode ficar olhando para o nosso umbigo e nos perder na visão do nosso umbigo. E a gente esquece de olhar para o que Deus quer fazer. Eu estava conversando com o irmão aqui no convívio e eu falei, olha, a gente não sabe muito como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai prover, mas é demais você levantar de manhã e falar, cara, vamos ver o que Deus vai fazer hoje. Hoje vamos ver o que Deus vai fazer. Existe algo especial em você poder fazer isso de manhã. É bem diferente. Está tudo direitinho, eu tenho o trabalho tudo direitinho, a conta bancária está legal, está tudo muito bonito.
mas eu sei que vai continuar sendo aquilo lá amanhã, e depois, e depois, e depois. Verdadeira liberdade é a liberdade não que alguém diz que você vai ter, agora você tem liberdade. Verdadeira liberdade é a liberdade que você tem porque Deus deu a liberdade para você de ir, de fazer, de falar, de acontecer, de ver o que Ele vai fazer na sua vida, na minha vida. Irmão, se a gente vai glorificar a Deus, e nós todos concordamos que, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, e acreditamos que esse é o alvo da nossa união, ser unidos para fazer o que Deus quer, fazer para Ele, fazer através dEle, fazer todas as coisas que Ele tem preparado para a gente fazer. A gente vai precisar demonstrar isso através das nossas vidas, e a gente vai precisar estar disposto a ir para onde Deus nos mandar. Que Deus abençoe. Muito obrigado novamente pela oportunidade de a gente poder estar aqui no Brasil com vocês. A gente se sente muito privilegiado, muito grato, muito desafiado, e dizer que tem espaço para você lá em Goiânia. Se quiser ir para Goiânia, meu amigo, você pode ficar lá uns 3 meses lá em casa. Depois de 3 meses eu vou falar, rapaz, arruma a casa. Mas os primeiros 3 meses a gente garante lá. Ou pelo menos Brasília garante.